Marcelo da Costa. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, excelente senhor presidente Washington Bortolossi. Eu sou Marcelo da Costa Maciel Lopes, presidente do Partido Verde do município de Itatiba. As minhas perguntas tomaram que a Câmara leve para frente. Eu analisei o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com relação à cidade de Itatiba e um relatório, são as receitas que eu verifiquei hoje. A gente está praticamente no final do mês, está com uma receita total de Itatiba de R$ 184.264.467,13. Está dando despesa total de R$ 336.953.429,07. Em dezembro do ano passado, o senhor estava presidindo, junto com a secretária, estava dando alerta de lei de responsabilidade fiscal. Foi discutido que era meio variável, que esperasse alguns meses. A gente tem os empréstimos da Caixa Econômica que já começam a ser pagos como despesa empenhada. Itatiba está sofrendo com a dengue, está sofrendo com desmatamento, está sofrendo com vários impactos, e principalmente na área da saúde. Eu peguei dengue, sofri com centenas de itatibenses e não verifiquei nenhum posicionamento correto com relação ao comportamento da cidade de Itatiba no controle, né? A gente tem os agentes de saúde, parece que são insuficientes para a cidade, tem um piso que eles têm 2 salários mínimos e tem uma problemática dos reajustes, né? Eu gostaria que a cidade e os senhores vereadores prestassem bastante atenção nos agentes de saúde, porque enquanto eles não forem valorizados como profissionais, não tiver concurso para ampliar, não foi ninguém na minha casa ver se eu estava bem, qual era o foco de dengue. Ou seja, são erros que vão se cometendo e têm que ser consertados. A problemática da saúde, foi criado esse centro de contenção de dengue. Poxa vida, eu fiquei com febre à noite, o centro de contenção de dengue não vai me ajudar. A UPA está realmente num caos, e a cidade não pode renegar isso. Então, as questões de orçamento, elas pesam contra o próprio município, é uma lei bem grave de lei de responsabilidade, e principalmente as questões de meio ambiente, porque desmatamento tem muito a ver com dengue. O senhor está de parabéns por ter falado no começo do imposto ecológico. Sim, e gostaria também, até como representante do Partido Verde, que fossem revistas algumas leis, né? A gente tem leis que Itatiba ela admite, né, construções em áreas consolidadas de córregos, de nascentes. E a gente, Princesa da Colina, está deixando de ser um pouco Princesa de Colina, porque isso aqui é uma área bem rica de nascentes e tem tudo a ver com a dengue. Muitas vezes eu ando pelas regiões de córrego, tem muito lixo. Quem vai limpar os lixos que estão nos córregos? Não tá existindo isso. Está existindo um desrespeito para o Ribeirão Jacaré, está existindo um desrespeito para os córregos, né? Córrego próximo à prefeitura de Itatiba está com muita poluição, tem pneu jogado lá. Quem vai limpar isso? Obrigado, então, pela minha participação. Obrigado, doutor Marcelo. Peço a gentileza depois de registrar essas sugestões de maneira oficial para que a gente possa encaminhar. Não temos os dados em mãos, assim, o objetivo da audiência hoje não é esse, e sim, né, claro, pegar as sugestões, receber as sugestões e encaminhar ao Poder Executivo, mas eu posso te dizer que eu acompanho também essa questão do orçamento através do portal do Tribunal de Contas, e a gente verifica que o valor que consta como receita é o valor que, de fato, o município recebeu até a presente data. O valor de despesa não necessariamente foi gasto até o momento, é um valor, provavelmente está escrito nesse documento que o senhor tem, que são despesas consolidadas. Então, a Prefeitura programou essas despesas até 31 de dezembro. Então, claro, analisando o que está recebido hoje e o que pretende gastar, existe uma defasagem, mas ainda tem muitos meses para se ter mais receitas. Então, claro, é o risco que esse prefeito e todos os prefeitos correm de empenhar mais do que ele vai receber, inclusive sendo punido por conta disso. E essa casa tem o dever de acompanhar e fiscalizar, e é um pouco, né, disso que a gente está fazendo. E até falando da questão dos agentes comunitários de saúde, Itatiba tem em torno de 100 agentes, é um número baseado na maioria dos municípios de acordo com a população. É bem verdade que
quanto mais agentes a gente tiver, melhor vai ser, porque são as pessoas que atuam na ponta, atuam diretamente com a população, recebem salários consideravelmente baixos, tendo em vista outros servidores públicos e outras referências que a gente adota, e foi uma luta muito grande dessa casa, inclusive de autoria desse vereador, um programa, na verdade uma lei, que concedia um incentivo adicional aos agentes comunitários de saúde, é como se fosse um 14º salário, foi uma iniciativa aqui de Itatiba, que depois foi replicada por todo o Brasil e implementada em Itatiba. Hoje os nossos agentes recebem, além do seu salário normal, o 13º e o 14º salário. Então é uma categoria que a gente valoriza muito, e eu tenho certeza que essa casa preza sempre por isso. Mas todas as considerações são muito pertinentes quanto à limpeza de rios, quanto à questão de combate à dengue, porque tudo isso está diretamente ligado ao orçamento público, e a gente vai levar essas demandas ao Executivo. Só peço, mais uma vez, que registre de maneira oficial para a gente poder encaminhar na data de amanhã. Bom, doutor, os relatórios da Tribunal de Contas são mensais, né? E está devendo tanto assim, um pouco complicado chegar no final do mês que não esteja devendo. E os alertas são sempre lei de responsabilidade fiscal. E tomara que a Prefeitura de Itatiba consiga consertar, porque está com um gasto muito grande em recursos humanos. A gente não tem concurso, está na hora de abrir concurso. Com relação aos agentes de saúde, com a história da dengue, que todos pegaram dengue, eu não vi nenhum agente de saúde indo na minha casa. Eu não vi vistoriando o vizinho. E acredito que uma boa sugestão para os senhores vereadores com relação a quanto um munícipe pode dispensar de lixo na rua, porque em São Paulo existem cotas, que não é simplesmente se joga. Em São Paulo existem fiscais que abrem o lixo jogado no lugar errado e identificam. Por que Itatiba não segue esses exemplos? Porque, afinal de contas, o que é bom se copia. Com relação aos agentes de saúde, tentem melhorar mais, porque com a dengue ficou claro que é super importante para a gente combater essa doença, que provavelmente vão vir outras, né? E a dengue era um mosquito, e o mosquito era super fácil pegar, bastava se fiscalizar, bastava não ter região com mato, né? Tivemos na cidade o Requalifica, pessoas que ajudavam a limpar. Então, são projetos que eu acho que a população de Itatiba merece o que tem de melhor, e não pegar dengue, e não simplesmente ver mato na rua, principalmente dos agentes de saúde, que são prioritários. Obrigado. Agradeço as considerações finais. Quem mais quiser fazer uso da palavra? Daniela Silva. Pois não, Daniela. Boa noite, meu nome é Daniela. Voltando ao assunto do autismo, eu sou mãe de uma menina autista e TDAH, e ela ficou 8 meses na fila do CAI, e eu só consegui que ela fosse chamada através de um abaixo-assinado, um requerimento, uma reunião com o prefeito e eu tive que ameaçar que eu ia denunciar ao Ministério Público. Só por esses motivos que ela foi chamada, mas ainda está aguardando. Foi feita a anamnese e estou aguardando para ela ser chamada. Eu queria saber, assim, se vocês têm algum projeto. Se vai abrir outro centro, se vai acelerar a fila, porque 8 meses é muita coisa, na minha opinião, para uma criança ficar esperando sem nenhum recurso. Obrigado pelas considerações. Acho que é unânime entre os vereadores, a gente conversa bastante sobre a crescente demanda sobre a questão do autismo. Infelizmente, nós aqui, enquanto vereadores, não podemos, nesse caso, ter um projeto de ampliação, porque isso ordena uma despesa e a gente não tem autoridade para isso. O que a gente pode fazer é sugerir e cobrar, né? Então, temos hoje, né, um centro de atendimento, mas a demanda é muito maior. O centro, eu diria que 2, 3 não vão dar conta ainda da crescente demanda. Então, é uma sugestão bastante pertinente, e quando o poder público falha, o caminho é o Ministério Público, sim, né? A gente sabe que não como podemos dizer,
gosto da gente recorrer, desejável, né, recorrer ao Ministério Público, mas quando ocorre uma omissão, por exemplo, não resta outro caminho. Então, nós aqui, enquanto representantes da população, nos cabe ouvir, né, ser esses interlocutores com o Poder Executivo e cobrar, né, uma ampliação do serviço ou um projeto para ampliação, um segundo centro, um terceiro centro, ou até, como foi sugerido, a questão de parcerias também para atendimento. Algo mais? Não, é só isso. Obrigada. Obrigado. Senhor Gilberto Máximo. Um relatório. É o relatório anual de gestão da saúde. Boa noite. Boa noite aos edis, aos munícipes. Eu sou a Liz Leavarenga Rodrigues. Felizmente ou infelizmente, como diz o Gigi, conheço muitos, tenho satisfação em estar aqui mais uma vez. Quero dizer da satisfação em encontrar duas mulheres dispostas a falar sobre o assunto adolescência, infância e esses cuidados. Para não chegar, talvez, na velhice e não ter tantos, às vezes, problemas, se a gente visse isso na adolescência, muitas das vezes seria resolvido. Sou psicóloga de formação, num projeto de cotas que teve aqui há 20 anos atrás. Desde então, tenho 14 anos de serviços prestados a essa cidade. Mesmo que lá no meu consultório, também algumas organizações sociais, que inclusive alguns edis me conhecem, sempre pensando nos direitos humanos, na saúde, e já fiz parte da infância, nesse momento onde a gente está lá, cercado dos conselhos de criança e adolescência. Sempre me colocando à disposição. Muitas das vezes, o pessoal que chega no meu consultório não tem essa questão para pagar o atendimento. E, muitas das vezes, a gente concede vagas para entender que é uma situação difícil. Porque, quando a mãe e o pai, às vezes, não conseguem essa orientação na rede e nesse suporte que é o Estado, eles têm que ir para algum lugar. E eu fico feliz, eu disse anteriormente, porque há muito tempo a gente está aqui com a questão do IBGE falando de 100 mil habitantes. Falar sobre TEA, sobre TDAH, para as meninas que me antecederam, é falar sobre política pública, que está no REPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A dificuldade que eu encontro é que as políticas públicas nacionais não chegam aqui. A dificuldade que eu entendo é que, às vezes, a questão é falta de orçamento, mas, muitas vezes, o orçamento já está instalado. Vem de uma maneira que passa pelo poder público, né? Passa pela prefeitura. E aí, nós, pelo que a gente aprende lá na escola, que eu estudei no Ana Abreu, aqui pertinho, o legislativo tem que fazer o pleito valer no sentido de fiscalizar o executivo. Eu acredito nisso, continuaria acreditando. Por acreditar, eu vejo que a gente precisa, não nessa gestão somente, na anterior, não tem a questão do REPS implementada. Segundo a lei, mais de 120 mil habitantes, 100 mil habitantes, é necessário um CAPSI. Esse centro de atenção poderia facilitar os diagnósticos e os acompanhamentos. As dificuldades que as meninas pleitearam é por não ter esse serviço. Até quando a gente vai falar que não tem o CAPSI? Já chegamos a 120 mil. E as verbas vêm diretamente para a prefeitura. Procurei em todas as questões de transparência da cidade, também procurei onde a gente verifica que a situação financeira chegou, né? E quando a gente fala de um lugar que é esses centros, esses lugares que hoje atendem as crianças ou adolescentes, a gente fala do CAC na cidade especificamente, que vai ali de 0 crianças bebês até 11 anos e 9 meses, 11 meses. E depois? E a adolescência, que é o período que mais precisa desse olhar? É o período onde, às vezes, as crianças não conseguem ir em casa. A gente está falando das populações LGBTs, de meninos com referências hoje que não se entendem nesse corpo. Isso não está sendo tratado nas escolas. A gente tem que ter esses tutores, que a lei fala, 3 crianças por tutoria. Tem sala que não tem tutor. Né? Então, pensando nos direitos humanos, não pode ser negada a condição da criança. E a gente tem que correr atrás. Não tem. Temos que ter situações criativas. Se não temos o que podemos. De repente, a gente tem esses centros. Mas os centros, eles são dados a organizações sociais cuidar. Não que não façam um excelente trabalho, mas aí a prefeitura, né, o poder público, não pode interferir. Porque, a partir do momento que eu fui lá e eu redigi essa condição para uma organização social cuidar, ela que vai contratar, ela que vai cuidar disso. E aí, onde está o nosso momento de fiscalizar?
Porque é diferente você fiscalizar um OS do que você fiscalizar o que é o poder público. Eu posso diretamente procurar essa fiscalização, mas a OS não é tão simples assim. E aí a gente passa por outras determinações legais, que na caminhada, né, Washington, já estivemos juntos buscando orçamentos, emendas, para facilitar a vida das organizações sociais, que aqui em Itatiba fazem um excelente trabalho. Mas a gente tem que repensar. Né? A nossa PAI não dá mais conta. A gente tem lá idosos na PAI. Né? Então, assim, não estou dizendo que seja ruim, mas vamos repensar. Então, hoje, o pleito é pensar um CAPSI. Eu já coloquei como sugestão, e assim, existe, é possível, chegamos a 100 e poucos mil habitantes. Então, essa é a minha questão de colocar aqui para o acompanhamento, inclusive, das felizes contribuições das outras senhoras. Obrigado, Lisley. Prazer revê-la aqui, me recordo bastante do seu trabalho na época da CIBS, né, com crianças e adolescentes. E essa questão do CAPSI, eu acredito que é praticamente unânime nessa casa a cobrança sobre o CAPSI. A gente já está indo, né, para o 4º ano falando desse assunto. Inicialmente havia uma discussão sobre a questão de orçamento, a gente foi pesquisar, foi buscar, tem pedido desse vereador, tem pedido, acredito que o doutor Ulisses, Juninho, vereador do Guaca, que não está aqui também, tem pedido dele sobre o CAPSI, que a gente sabe a falta que faz o CAPS infantil na cidade. Então, que bom, né, que essa sua sugestão ela vai se somar à nossa e, né, deixar agora documentado para que eles coloquem no orçamento. Né? A resposta que a gente tem é que o governo federal ele manda os recursos, né, para, se eu não me engano, para custeio do CAPSI, mas a estrutura ela tem que ser custeada com verba própria do município. É aí que está o impasse até o momento, mas eu, pessoalmente, particularmente, acredito que é possível, sim, implementar, e a gente tem que unir forças aí para trazer essa conquista para a nossa cidade. Além do CAPSI, necessariamente, eu não sei qual é o artigo de lei, né, porque o psicólogo lida com a vida, e eu defendo a vida. Né? E, defendendo a vida, muitas vezes a gente é obrigado a estudar as leis. Eu já dei também como sugestão, por onde passei, nos matriciamentos, porque, além do SUAS, eu também lido há muito tempo com o SUAS, né? O SUS e o SUAS, que a gente fala que o SUAS é a prima irmã do SUS, que ele vem ali em baixa, média, alta complexidade dentro da assistência social. Nós percebemos que aqui no CAD Único e na construção, que é a nossa Constituição Federal, Itatiba não se conversa, as políticas não se conversam. Então, eu tenho um menininho que está no SUAS, que está lá recebendo algum benefício, aí eu tenho a criança que tem, por exemplo, alguma deficiência, e aí eu tenho a escola, a saúde e a educação. E aí isso não se conversa. Já citei em muitos momentos, talvez o Washington até se lembre disso, que eu já participei de alguns trabalhos em Campinas, para a gente ter reuniões intersetoriais e criar uma sistemática onde essa criança ela é de Itatiba, não importa se ela é minha atendida ou do doutor Marcelo, essa família tem que ter um matriciamento, e eu não vejo isso na nossa assistência. É uma situação grave, porque se eu quero fazer política pública, eu preciso saber para quem que eu vou fazer. Né? É assim que se faz política pública. Eu tenho que contar aos munícipes, saber o que é necessário para a gente distribuir nesse orçamento. Se eu não sei quantas famílias são, quais os problemas têm, como é que eu vou gerenciar um suporte financeiro? Então, eu ia sugerir, e aí pensar nisso, não coloquei no papel só o CAPSI, mas para a gente pensar que as políticas se conversem, porque o menininho que vai no CRAS é o mesmo que vai no futebol, é o mesmo que vai na saúde, é o mesmo que vai na educação. E, em detrimento a isso, a criança fica despersonalizada. Né? E aí a gente não sabe, porque não chega até ele efetiva olhar sobre esse matriciamento. É uma fala técnica, eu sei que pode ser chata, mas o SUS tem esse recurso, e o SUAS também pede isso, assim como a agente social que vai na casa, agente de saúde. A gente tem, né, as nossas visitas, que a gente chama de visita domiciliar, e eu sinto essa falta, essa ausência, que... Obrigado, Lisley. É mais uma sugestão extremamente pertinente, porque a gente vê bons exemplos de cidades no nosso entorno, onde as secretarias trabalham de maneira conjunta. Né? Então, infelizmente, muitas vezes a gente se depara com situações do tipo, não faz parte do meu trabalho. Né? E aí a gente vê muito um tratamento parando no meio, ou porque não é daquela pasta, ou o recurso não sai daqui ou dali, e acaba havendo esse desencontro. Mas é muito importante essa gestão, na verdade. Né? É um olhar diferenciado para a população, é procurar, de fato,
resolver o problema e não apenas dar aquela atenção inicial num determinado tema